Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Paz e graça. Glória a Deus. Motivo de alegria, né? Mais uma noite nós temos esse privilégio. Eu digo sempre que é um privilégio a gente poder alimentar a palavra de Deus, conhecer mais a verdade, porque é conhecendo que somos curados, libertos, transformados e moldados segundo a vontade de Deus, né? Não tem outra forma, não tem outro caminho a não ser ouvindo e praticando a palavra de Deus, não é mesmo? Então se sinta privilegiado, porque você chegou até aqui, né? Quantos queriam estar aqui e por algum motivo, alguma circunstância, ele não conseguiu chegar até aqui, né? Então, se você conseguiu chegar até a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é motivo de se alegrar. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo, o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Igreja, esse livro de João, ele é um livro diferenciado. É lógico que a Bíblia é repleta de livros maravilhosos, eu posso dizer que toda ela é maravilhosa, mas há alguns livros que têm assim uma coisa, vamos dizer assim, diferenciada, né? Eu costumo dizer que dos evangelhos, o Evangelho de João, na minha opinião, é aquele evangelho que aquela pessoa que está começando a caminhar com Jesus, é este evangelho que ela deve se apegar e meditar, sabe? Buscar conhecer, porque aqui o propósito desse livro foi declarar, né, quem é Jesus Cristo, né? Ele apresenta claramente Jesus, né? E ele apresenta aquilo que é necessário para a gente conhecer Jesus, para a gente conhecer uma nova vida, uma nova, né, experiência de vida junto à vontade de Deus, junto à verdade. Então esse livro eu te aconselho a sempre meditar, para que você tenha essas palavras também guardadas no seu coração, para quando você precisar evangelizar alguém. É um livro que você vai ter muita ferramenta para você evangelizar as pessoas, para você discipular as pessoas. E é um livro que, para aquele que é novo convertido, ele vai realmente ter um encontro com Jesus através desse Evangelho de João. Então, você que não lê muito o Evangelho de João, passa a ler mais, né? Passa a desfrutar mais desse Evangelho, que fala coisas tão maravilhosas. Inclusive, para mim, alguns dos versículos mais importantes da Bíblia estão no Evangelho de João, né? Deus amou o mundo, João 3,16, amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um versículo chave que muito falado, muito ministrado, né, que alimenta as pessoas, que traz vida para as pessoas. Se encontra aqui várias, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que é um versículo também muito conhecido, né? Então esse livro, ele é um livro diferenciado, ele é um livro que fala tanta coisa. Ele fala do novo nascimento, né? Quando Jesus ali tem um encontro com Nicodemos, e aquele homem que vivia dentro do templo precisava nascer de novo, né? Então acho muito interessante aquele encontro com aquela samaritana também, uma mulher extremamente pecadora, uma mulher extremamente, né, desprezada pelas pessoas, pelas suas atitudes, né, pela sua vida de pecado, e ela tem um encontro com Jesus, e Jesus mostra que a misericórdia ele alcança qualquer um, né? Então, assim, esse livro ele é um livro especial. Eu costumo dizer que, né, igual a mensagem que eu gosto muito, né, pastor, que é a mensagem da videira, João 15, né? João 15. É um versículo que eu gosto muito, sem ele nada nós podemos fazer, né? Se nós não estivermos ligados, nada nós podemos fazer. É um versículo que eu acho que, assim, mostra bem claro que nós somos dependentes do Senhor para tudo, e que sem ele nós somos aquele galho seco que só serve para ser lançado no fogo, né? Então é um livro que vale a pena você estar com ele realmente dentro do seu coração, guardado. Então você que não tem costume de ler a Bíblia, que está começando a ler a Bíblia agora, leia bastante o Evangelho de João. Leia bastante, que você vai ter um encontro
extraordinário com o Senhor Jesus. O Evangelho Amém? de João, ele mostra Jesus, o lado divino de Jesus. Né? Justamente. Jesus como Filho de Deus. Os outros evangelhos vão mostrar mais o lado humano de Jesus. Sim. Porque Mateus escreve para os judeus, né? Sim. Marcos ali para Lucas, né? Aliás, Marcos para os romanos. Lucas ele vai escrever ali para os gregos. E João, como ele escreve de forma geral para todos, ele vai apresentar Jesus como o próprio Filho de Deus. Que A revelação é mais, né, é mais profunda, vamos dizer até assim. o Sete Eu Sou está ali no Evangelho de João, né, ele apresentando. Então é um livro assim que, quando eu conheci o Evangelho, começaram a me apresentar o Evangelho, eu fui instruído a isso. E eu tive um encontro com esse livro e assim, me deliciei até hoje, todas as vezes que eu leio, que Deus me dá uma mensagem que está ligada a esse livro, eu fico muito feliz, porque é um livro que realmente marcou a minha vida, né? E marca cada dia que eu estou desfrutando dele. Vamos ler o capítulo 1, que é o começo do livro, né? E que vai falar algo muito forte e muito tremendo, né? E que poucos aceitam, né? O problema da palavra de Deus é que poucos aceitam essa verdade, né? Por isso muitos vão ser chamados, mas poucos vão ser, né, escolhidos. Muitos vão ter oportunidade, mas poucos vão herdar a promessa. Por quê? Porque poucos aceitam a verdade, né? E essa verdade ela tem que ser aceita. Amém? Vai dizer assim, ó, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que iluminava todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo não foi por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Até aqui, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais essa oportunidade. Fala em nossos corações. Pai, que o Senhor possa nos alimentar nessa noite, Pai. Nós somos dependentes do arroz, do feijão, mas nós somos dependentes também, principalmente da Tua Palavra, Pai. Então, sacia a nossa sede, Pai. Nos dá entendimento e discernimento do que vai ser falado. Que nenhum espírito roubador de palavra tire a nossa atenção. Que possamos compreender qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, o texto, ele começa declarando, eu acho muito tremendo, que Jesus, ele era o Verbo, né? Como diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Tem muitas religiões que não acreditam que Jesus, se titulando aqui como Verbo, ele era Deus. Algumas religiões colocam como profeta, como, né, uma pessoa que não tivesse esse título de Deus, né? E aqui nesse livro, se nós meditarmos, nós vamos observar claramente que ele se titula, né, o próprio Deus, né? O texto fala bem claro, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, às vezes a gente convive com algumas pessoas que têm um pensamento diferente, mas a Bíblia tem resposta para tudo.
Dificilmente a pessoa que tem olhos atentos à palavra, ela vai ser enganada, ela vai ser confundida. A única forma de nós sermos confundidos por religião, por opiniões diferentes, né, é quando a gente não tem apego pelo verbo, pela palavra, por Jesus. Eu acho tão interessante quando Jesus titula o verbo, porque ele dá a entender que quando você está apegado à Bíblia, você está apegado a Ele. Quando você tem intimidade com a Bíblia, você tem intimidade com Ele. Quando você tem sede da Bíblia, você tem sede de Deus. Quando você tem tempo para a Bíblia, você tem tempo para Deus. E ao contrário, aquela pessoa que não tem tempo para a Bíblia, ela não tem tempo para Deus. É a pura realidade. Às vezes ela tem tempo, ela tira o tempo dela para ir no culto, mas ela tira 2 dias na semana para ela fazer isso, 1 hora, 1 hora e meia. Durante todo o decorrer da semana, ela não tira 5 minutos para pegar na Bíblia. Isso mostra bem claro que ela não tem tempo para Deus. Tem pessoas, igreja, que eu até entendo, porque trabalha muito, corre muito, mas não é justificativa, mas eu até entendo, né? Mas tem pessoas que estão dentro de casa, à toa, na frente de uma televisão, na frente de coisas que não vão trazer benefício igual a palavra de Deus, mas não tem 5 minutos para Deus, não tem 10 minutos para meditação na palavra. Essa pessoa se torna uma pessoa vulnerável. Qualquer coisa chateia, qualquer coisa tira a paz dela. Ela não tem defesa. Ela não tem um escudo. Ela não tem instrução de Deus para suportar aquilo que vem contra a vida dela, para tentar tirar a paz, para tentar, de alguma forma, trazer luta, trazer coisas ruins sobre a vida dela. Mas quando ela tem tempo para a palavra, quando ela tem tempo para esse verbo, ela tem tempo para Deus, Deus tem compromisso com ela. Deus e o Espírito de Deus está também se compromissando em cuidar desta pessoa que tanto se dedica, que tanto busca esse verbo, que tanto busca essa palavra. Por isso que a pessoa que busca muito a Bíblia, ela é uma pessoa sábia. É diferente de uma pessoa inteligente. Uma pessoa inteligente, ela sabe ter facilidade para fazer as coisas, né? Uma pessoa que pega fácil as coisas, mas uma pessoa sábia, ela sabe lidar com todas as circunstâncias. Pode falar, Bruno. Enquanto você estava falando, veio meu espírito, eu estou lembrando aqui. Amém. Eu estava lá em cima e eu comecei a ficar um pouco ansiosa, preocupada com algumas coisas. Eu falei, gente, eu tenho que correr e ler a Bíblia. Eu comecei a ler uns salmos e tal. Quando eu acabei, eu não estava mais ansiosa. Sumiu aquela fobia, aquela coisa, sumiu tudo. São ferramentas. A palavra, ela não se alimenta também, né? São ferramentas que a gente, né, vamos colocar aqui, a leitura da palavra, a oração, a adoração, que foi falado aqui, o pastor estava triste, começou a adorar. São ferramentas extremamente que o Senhor nos deu, extremamente poderosas para nos trazer cura, libertação, para mudar o nosso dia, para mudar a nossa vida, a nossa história, o nosso cotidiano, mudar as circunstâncias. E quando a gente usa essas ferramentas, o benefício é óbvio, é claro. Ele acontece, às vezes assim, ó, instantaneamente, como aconteceu com a Bevimar, como aconteceu com o pastor. Só foi começar a adorar que a coisa aconteceu. Talvez se ele buscasse um remédio, ele não teria obtido tanto, né, pastor? Um antidepressivo ali, ele de repente não teria obtido tanto sucesso quanto buscando adorar a Deus, né? Mas a palavra, ela é algo, irmãos, que hoje em dia, infelizmente, o inimigo tem trabalhado para que as pessoas, principalmente aqueles que se titulam como cristão, não tenham contato com ela. Você pode reparar que poucas igrejas têm estudo bíblico, poucas igrejas ensinam as pessoas a ter mais contato e a ter mais temor e a ter mais sede bíblica. Poucas igrejas ensinam isso. Sabe por causa de quê? Porque isso também fadiga. Principalmente o novo convertido. O novo convertido, ele começa a ter contato com a Bíblia, é uma abrição de boca, é vontade de dormir, é fado. Ele começa a sentir tudo isso.
E por que, igreja? E por quê? Isso mostra que quando nós não temos esse contato, nós estamos fracos espiritualmente. E quando deparamos com essa fortaleza que é a palavra, isso nos abate. Abate, é natural. Eu me recordo quando eu comecei a ler a Bíblia no começo, quando eu vi, eu estava dormindo em cima da Bíblia. Estava apagado. E aí eu buscava entender, não conseguia entender. Quando eu comecei a pregar a palavra, eu comecei a entender. Porque eu pregava, quando assustava, tinha 2, 3 dormindo no culto. Acabava a mensagem, ele acordava. O espírito do sono dele. Aí Deus começou a me dar discernimento. Começou a me fazer entender que essas pessoas estavam fracas espiritualmente. Elas precisavam da palavra. Você já reparou quando você come uma comida muito forte, a primeira coisa que te faz é desfalecer você? Você está muito fraco. Você está muito fraco, mas muito fraco mesmo. Assim, falou, irmão? Vamos supor, 2 dias sem comer ali, você está abatido, precisando de comer. Se você comer uma feijoada, é perigoso você passar mal. Isso que você falou é muito sério, isso. Muito sério. Porque a palavra, a verdadeira revelação, está na palavra. Sim, E a palavra realmente está ficando de lado. sim. O porquê que a palavra está ficando de lado? Porque a palavra você tem que meditar, a palavra você tem que praticar. As pessoas estão querendo as coisas práticas. Sim. Ou em nome de Jesus você recebe. Você recebe em nome de Jesus. Não, não é. Acredito, tem homens de Deus e mulher de Deus. Mas a verdadeira revelação vem daqui, ó. Glória a Deus. A verdadeira revelação vem daqui. Não adianta você chegar, falar língua estranha, você falar que você cura, que você já cura. Não, nós não fazemos nada disso. É verdade. Somente Deus faz isso na nossa vida. Porque a palavra, se você meditar, se você estudar a palavra, você ter a palavra contigo, você vai ter um conhecimento. Você vai ver o que, quando uma pessoa estiver pregando, falando, você vai ter aquele conhecimento ali. Você não vai ser mais enganado. Justamente. Muitas vezes as pessoas falam assim, as igrejas evangélicas pedem envelope, não sei o que, mas envelope. Mas cadê, igual em Oséias 6,4, meu povo sofre por sabedoria, falta de sabedoria. Nós temos que ter a sabedoria, que a verdadeira palavra está aqui. Verdade. Se nós não examinar a Santa Escritura, nós vamos ser enganados por esses falsos profetas aí. Nós vamos ser enganados. Se nós não buscar o conhecimento, não tem como. A gente acaba ficando realmente vulnerável. Verdade. Então, a gente quando realmente não tem tanto contato com a Bíblia, às vezes só um dia na semana ali no culto, né? Independente disso, você está indo no culto, você está sendo fiel aos cultos, você não falha culto, mas você não tem contato com a Bíblia, você não está longe disso não. Você não está longe disso não. Você está vivendo no raso do Evangelho. Tem muito mais além do que somente 1h30 na presença de Deus, onde você louva, se alegra, se emociona, sente a presença de Deus e depois a vida continua da mesma forma, nada muda. Mas o que faz com que as coisas realmente venham mudar é esse contato cotidiano, essa dependência. Você não depende do arroz e do feijão? Você não depende desse alimento diário. Tem pessoas que, se não comer arroz e feijão, começa realmente a ter sintomas de enfermidade, começa a passar mal, fica fraco, tonto, zonzo. Não é assim que acontece? Né? Para a pessoa poder trabalhar, às vezes o serviço é pesado, ela precisa comer bem mesmo. E isso acontece também com a Bíblia. Se você não comer a Bíblia, você se torna um crente fraco, vulnerável. Você facilmente é atingido por dados inflamados e facilmente é derrotado. Por que muitos cristãos afastam da presença de Deus? Porque lhe falta, o irmão falou, conhecimento. Porque lhe falta fé suficiente para vencer as adversidades, os momentos difíceis. Você pode ver que grande parte das pessoas que se afastam do Evangelho, que um dia tiveram contato com o Evangelho, é porque passou por uma situação que não soube lidar com ela. O que Paulo disse? Eu aprendi a viver tanto no momento de escassez como no momento de abundância. Eu aprendi a viver em todos os sentidos. Tudo
tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele tinha aprendido o mistério. E o mistério era meditar, comer a palavra, sabe? Era buscar entender, ser dependente dessa palavra para qualquer direção que fosse tomar em sua vida. Um conselho que eu te dou, irmão. Sempre quando você estiver deparado com uma bifurcação, não sai entrando, não. Tem o caminho de esquerda e de direita. Não sai entrando por aquele que você acha ser melhor, não. A palavra de Deus fala que o coração do homem ele é enganoso. Às vezes a gente achamos muito. E esse achar faz com que a gente realmente quebre a cara. Tenha certeza, comece a levar a sua vida sendo direcionada pela palavra de Deus. Eu acho tão bacana e bonito quem vive assim, porque dificilmente erra. O que o texto fala lá? Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder que há nelas. Então, quanto mais você conhece, menos você erra. Mais temor você tem. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais se alimenta, mais fé você tem. Por que a fé das pessoas é pequena? Porque tem pouco relacionamento com Jesus, pouco relacionamento com a Bíblia. Eu acho esse texto interessante porque Jesus se titula a própria Bíblia. Você ter a Bíblia na sua casa é você ter Jesus na sua casa. Você ter a Bíblia empoeirada na sua casa, guardada na gaveta, mofando na gaveta, é você encostar Jesus no canto. É você encostar o próprio Jesus no canto. É muito triste o que aconteceu comigo. Quando eu afastei da presença de Deus por um determinado tempo na minha vida, acredito que tudo cooperou para o bem, mas não foi fácil passar por essa fase. Você sabe o que é aquilo de você não conseguir pegar na Bíblia? Você está tão imundo, tão sujo, né? Você está tão voltado à sua vontade própria que você não consegue. A Bíblia está ali, em cima da televisão, a 1 metro, 2 metros de você. Mas você não consegue nem pegar na Bíblia. E nem pegar. Isso é uma vida triste, irmãos. É uma vida triste quando a pessoa não consegue nem chegar na presença de Deus. Por isso nós temos que ter misericórdia desses que não conseguiram, que não conseguem chegar a esses momentos que tem que ser valorizado por mim e por você. Se você chegou, que bem-aventurado você é. Quantos queriam estar e não conseguem estar? Você convida a pessoa fala, não, eu vou. Aí na última hora ela não vem. Você acha que é por causa de quê? Porque essa pessoa é furona, porque essa pessoa estava te enganando? Não, porque realmente ela não tem força, ela não tem Deus. Ela pode até falar da boca para fora que tem Deus, mas não tem. Ela não consegue chegar na presença de Deus. E o que a gente mais vê, que o texto vai falar aqui, né, é pessoas que se titulam filhos de Deus, mas não são. Se colocam como filho de Deus porque, né, não, Deus existe, eu sou filho de Deus, né, e Deus me criou, Deus me deu a vida, Deus é tudo para mim. Será que é mesmo? É tudo para você, mas você tem uma Bíblia em casa, você nunca abriu a Bíblia. Que Deus que é esse que é tudo para você? E quando se fala em Bíblia com a pessoa ainda desacredita que a Bíblia é a verdade. Começa a inventar justificativa para não ter contato com a Bíblia. Quantas pessoas que eu já conversei que já colocaram a Bíblia como um livro abençoado, mas que o homem distorceu muito, o homem mudou, isso aí é uma coisa que não, né, que não é tão verdade assim. Não é? Tem tantas pessoas que são filhos de Deus que acham que a Bíblia é um livro qualquer. Mas quando ela descobre esse versículo aqui, entende, esse versículo é revelado ao coração dela, ela passa a entender que Jesus é a palavra. Jesus é a Bíblia. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é essa própria verdade. E isso é muito mal interpretado pelas pessoas que se titulam filhos de Deus, mas na verdade não são. E o texto vai continuar falando, todas as coisas, versículo 2,
versículo 3, o 2 e o 3. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Às vezes a gente fica entendendo, procurando entender, né, algumas coisas, vamos supor assim, extraordinárias, né, que a gente tem no nosso planeta, na nossa vida. E aí você olhando para isso, você vê a grandeza, a beleza, o poder, a grandeza do Deus que você serve, do Deus que você crê, do Deus que você busca. Né? Como que o mar, aquele tanto de água, tem um limite, ele não consegue atravessar aquele limite, tem algo que para ele ali. Aquela água não cai, né? Como que aquela água não atravessa ali, sai tomando aquelas cidades ali toda, como que há uma separação, há uma divisão ali. São coisas assim, estou dando um exemplo do mar, que é uma coisa muito poderosa, né? Mas tem várias coisas que a gente vê o poder, a grandeza de Deus. A gente vê como Deus é poderoso. E aí, às vezes, a gente esquece disso. Diante de uma lutinha boba, a gente esquece da grandeza do Deus que nós temos. Porque quando nós olhamos para o que Ele criou, para o que Ele fez, para a capacidade dEle, nós vamos se amedrontar com coisas supérfluas, coisas pequenas, lutinhas que às vezes vêm nos amedrontar, nos tirar a paz, porque nós esquecemos de olhar para a grandeza dEle. Nós olhamos para aquele Golias pequenininho ali, achando que ele é um gigante. Quando você estiver deparando com situações difíceis, começa a olhar para o sol, para a lua, começa a olhar para a grandeza do seu Deus, para as coisas que Ele criou, que são extraordinárias, para as estrelas, começa a olhar para a perfeição do homem, da mulher, como Deus foi tão assim, tão perfeito e tão assim, sábio. Você pega um médico aí, igual a irmã que trabalha nessa área, o corpo humano, irmãos, é uma coisa extraordinária. É uma máquina extraordinária. Não teria como uma pessoa, se não fosse Deus, criar uma coisa tão perfeita, tão melindrosa, uma coisa depende da outra, o corpo humano retrata a grandeza de Deus. A sabedoria, como Deus é, E às vezes a gente não consegue perceber Deus nessas coisas. Então, diante das adversidades, vamos olhar para aquilo que Ele criou, para o poder que está sobre as mãos dEle, para o domínio que está sobre as mãos dEle, para a grandeza deste Deus, porque aí vai ficar fácil você vencer pequenos Golias. Davi, quando olhou para aquele Golias lá, ele estava determinando ali, porque ele sabia a grandeza desse Deus que fez ele tão pequeno vencer leão, vencer urso. E sozinho, não tinha ninguém para ajudar, não. A gente às vezes depara com um animal grande aí, a gente quer correr, perna para quem tem, né? Não é? Mas se nós olharmos para a palavra, o que ele disse lá em Gênesis? Que Ele nos deu domínio. Você sabia que você tem domínio para dominar um leão, para dominar uma onça? Você tem esse domínio? Às vezes lhe falta fé para isso. Às vezes lhe falta ousadia para isso. Mas por que uns conseguem e outros não? Não é mesmo? Tem cara que facilmente convive com esses bichão ferozes aí, sabe lidar com eles. Não é? E a Bíblia relata isso, que nós temos domínio, né, pastor? Sobre essas feras aí. Né? Então, alguns exemplos que eu estou dando, igreja, que a gente, quando conhece verdadeiramente esse Deus que nos resgatou, que abriu os nossos olhos, que nos está fazendo a cada dia conhecer a sua grandeza, a sua beleza, a sua santidade, né, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, não tem por que a gente se amedrontar e não tem por que a gente temer as adversidades da vida, não. Nós temos é que alegrar de termos sido resgatados, de estar, né, tendo a grandeza, o privilégio de caminhar com esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que nos chama de filho, que nos torna filho dele. E o texto vai continuar falando que ele era luz, né? Que ele é luz. Então é algo que assim, você pode reparar que a luz,
naquela época, ela era o quê? Vela, né? Ou então a luz da lua, né? Candeira. A luz da lua, ou então aquelas velas ali, aqueles candeiros ali, aquelas coisas, não é? Ali gerava luz. Havia muita escuridão, né? Havia muitas trevas na face da terra naquela época, né? E Jesus se titula a luz por quê? Porque dificilmente você vai enxergar um obstáculo se não tiver claro para você aquele obstáculo. Dificilmente você vai enxergar caminhos difíceis se você não estiver com uma luz ali. De repente você entra numa floresta aí que é mata virgem, se você não tiver uma lanterna, você não vê um palmo na sua frente. E assim ele mostra que ele é a luz, ele é a luz, ele é que vai dar a direção, ele que vai iluminar a nossa vida para a gente andar, né, de uma forma sábia, de uma forma que não venhamos nos machucar e nem de alguma forma, como se diz, sofrer naquela caminhada. Porque você pega uma pessoa aí, põe ela, como se diz, numa mata virgem, numa escuridão, ela sem uma lanterna, sem uma luz, sem nada, ela vai sair de lá toda machucada, ela vai ficar perdida, ela pode muito facilmente ser atacada por um animal ali, ela está totalmente vulnerável. E Jesus, quando ele se titula a luz, ele está mostrando para você, comigo você vai enxergar tudo. Comigo tudo vai te ser revelado. Você vai ver os perigos da vida, mas você também vai ver as delícias da vida. Você vai enxergar claramente aquilo que você precisa enxergar, mas tem que andar comigo. E esse andar comigo não é andar falando, eu sou de Jesus, eu creio em Jesus. É andar com a Bíblia. Por isso ele é o verbo. A luz que ele relata é a Bíblia, é a palavra. Eu estava comentando aqui, você entra numa bifurcação. Se você, ô Senhor, tem duas escolhas aqui para mim, mas eu não sei o que eu faço. O meu coração está mandando eu ir para a esquerda. Mas o que o Senhor quer que eu faça? Me mostra na sua Bíblia. E aí Deus te dá uma revelação, te dá uma resposta bíblica, às vezes contrária àquilo que você desejava, aquilo que o seu coração estava pedindo. Aí você fala, nossa, mas estava tanto querendo ir para a esquerda lá, senhor. Você agora me mostra que é pela direita está parecendo que é um caminho mais complicado. Aos meus olhos eu estou vendo ali, está parecendo que a direita é um caminho mais complicado. Mas Deus conhece lá na frente. Ele criou todas as coisas. Você começa a lembrar da Bíblia. Aí você não vai ter dúvida, porque você sabe que Ele conhece lá na frente. Que Ele criou tudo, que Ele sabe de tudo e que nós não sabemos de nada. Fica mais fácil de aceitar a direção. Não é mesmo? Mas quando você não conhece direito, o que acontece? Você pouco vai aceitar essa direção. Quantas pessoas erram? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés, luz para clarear o meu caminho. Né? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Né? Então, quando a gente tem essa palavra, essa luz que se titula, é a palavra. Por isso a importância de nós termos apego para a palavra, irmãos. O que Deus mais quer falar com nós aqui é que nós precisamos ter mais contato com Deus, mais contato com a palavra. Nós estamos tendo muito pouco contato com a palavra. Por isso a igreja hoje é uma igreja vulnerável, uma igreja fraca, uma igreja às vezes morna. E que muitas das vezes deixa de desfrutar das coisas de Deus, da grandeza de Deus. Deixa de entender a grandeza desse Deus. E acaba se amedrontando diante de coisas que, se ela conhecesse verdadeiramente esse Deus, se ela caminhasse verdadeiramente com a palavra, com essa luz, ela não ia se amedrontar. E o texto vai continuar falando algo que eu acho também muito forte, né? Versículo 6, ele fala assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Igreja, isso aqui é muito forte e você entra nisso. Eu entro nisso. A responsabilidade está sobre a minha mão, sobre a sua mão. Não é só sobre a mão de pastores, não.
sobre a mão de líderes, não. Mas sobre a mão de todos aqueles que se tornaram filhos, que receberam Ele como seu Senhor e Salvador, todos aqueles que creem na sua palavra, todos aqueles que confessaram Ele, todos esses têm que dar testemunho. Tem a obrigação de levar essa luz àqueles que se encontram cegos, em trevas, caminhando, como eu disse, numa mata-virgem, sem saber para onde vai. Nós temos essa obrigação. E nós somos negligentes nisso. Deus coloca pessoas no nosso caminho para se orientar e a gente fecha a boca. Ah, não tem nada a ver com isso, eu não vou falar não, porque depois ela não vai gostar de escutar a verdade. Então quem tem que falar a verdade é só o pastor. Você que está conhecendo a verdade, você que tem a verdade, não vai falar a verdade não, vai ficar guardando ela só para você. Nós estamos entrando aí num tempo que a igreja vai falar muito discipulado, né? O pastor está entrando nessa fase. Para você ser um discípulo, você também tem que fazer discípulo, né, pastor? Um discípulo novo. Você também tem que fazer discípulo. Não adianta você querer se você querer ter essa credencial, mas não querer credenciar outros. O Senhor falou para nós fazermos discípulos. Então essa responsabilidade é minha, é sua, foi dada a João. O que ele diz lá em Mateus 28, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele falou, ó, ide, só o pastor, só... Não, igreja. O ide é para todos. O ide é para todos, o crer é para todos, o batizar é para todos. Discípulos, né? O batizar é para todos. E a igreja hoje, infelizmente, negligencia isso. Negligencia isso. Às vezes nem crê num batismo que um servo que usou essa autoridade para batizar ali, porque Deus usou ele, deu ele essa direção, porque não foi o pastor que batizou, porque não foi o líder da igreja que batizou. Não, igreja. Deus te leva para um lugar, aí chega, você pega o evangelho para a pessoa fala com você, nossa, eu desejo passar pelas águas, eu entendi, como aquele eunuco lá. Você vai falar com ele. A coisa mais certa, né? Você vai falar com ele assim, ah, irmão, procura a igreja para você batizar. De repente ele está falando com você, ele me batiza. Eu creio nessa palavra que você está me transmitindo, me batiza. Mas hoje é cheio de situações que imputa essas situações somente para a liderança. Não, igreja. Todos nós podemos impor as mãos e determinar, expulsar demônios, curar enfermos, sabe? Todos nós temos essa autoridade, batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos essa autoridade, que muitas das vezes é tirada pela própria igreja, infelizmente, pela própria igreja. E eu falo para vocês isso porque foi muito forte o que aconteceu no encontro lá, no dia que eu batizei minha mãe, né? Acho que foi o maior presente que Deus me deu, né? A ousadia e a fé e a direção para isso, né? Eu acho que se eu não tivesse tomado aquela atitude ali, que era direcionada pelo Espírito Santo de Deus, eu ia me sentir muito triste depois disso, mas foi uma direção de Deus ali. E assim, eu pude entender, sabe, que Deus usa qualquer um de nós segundo a nossa fé. Segundo a nossa fé. Porque muitos também deixam de ser usados, sabe por causa de quê? Ah, mas eu não conheço muito. Ah, mas eu estou em pecado. Ah, mas eu estou fazendo algumas coisas que eu sei que não é certo. Irmão, Deus já me usou de uma forma que vocês não acreditam. Então é Ele que limpa, é Ele que transforma. Não vai ser você que vai se limpar para Deus te usar, não. Se você ficar esperando você ser perfeito para você tomar posse e atitude diante daquilo que Deus quer que você faça, você nunca vai fazer. Porque sempre vai ter sujeira em você. É sobre descendente de Adão e Eva, né? Mas tem pessoas que se privam por isso, irmão.
No caso do... O inimigo lança na mente dele, você não pode fazer não, porque você fez isso outro dia, você fez isso aquele dia. O caso do Começa a batismo, amedrontar essa pessoa. do batismo, né? Já batizei pessoas dentro do hospital. Glória a Deus. No leito ali. Glória a Deus. A gente nunca deve deixar de fazer isso. Justamente. A igreja é um templo onde a pessoa está com... Nós estamos com saúde aqui, tudo aqui, nós estamos preparados para ir lá e se batizar, tudo bem. Mas quando você está diante de uma enfermidade, igual eu estou dizendo, pode a pessoa chegar lá e batizar. Em nome de Jesus, a pessoa se arrepender com autorização do hospital, autorização dos familiares ali, é batizado em nome de Jesus. Amém. Eu acho que assim, a gente não pode se diminuir, se privar, Verdade. se colocar achando que temos que ser santo para sermos usados. Você acha que João Batista não tinha pecado, não, gente? Você acha que ele era perfeito? Ele era um homem de Deus, ele era um homem que buscava santidade, ele era um homem que fazia a vontade de Deus, cheio do Espírito de Deus. Amém. Mas ele era ser humano, ele também errava, ele também pecava. Ele também errava. O único que não errou foi Jesus. O único que não pecou foi Jesus, porque até para nascer, nasceu puro e santo. É. Agora tem pessoas que se privam. Ah, mas eu não tenho uma teologia, como é que eu vou pregar a palavra? Prega aquilo que você tem. Você vai usar as armas que você tem. Por isso a importância de alimentar bem a palavra. Para você instruir segundo aquilo que você tem. A boca fala que o coração está cheio. Se o seu coração não tem Bíblia, tudo bem, você não vai pregar a Bíblia, mas pega o seu testemunho pelo menos. Que Deus fez na sua vida, o que Deus está fazendo, o que Deus está te mostrando. Não tem desculpa para a pessoa não fazer. Eu já dei esse testemunho, quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu nunca tinha lido a Bíblia. Como assim, Alexandre? Então como é que você pregava? Eu não pregava, eu lia. Deus falou assim, faz uma leitura do Salmo aí, ora um Pai Nosso, que eu não sabia nem orar, ora um Pai Nosso, louva uns 3 louvor aí, vocês já estão me cultuando. Quebrou regras. Que para muitos, não, mas tem que ser um pastor. Aí pra você ver como é que Deus é tão tremendo. Eu numa situação onde não tinha, né, um pastor, e Deus me manda fazer isso, eu começo a fazer, começo a ministrar sobre aquele lugar. E aí, por incrível que pareça, me chega um pastor ali desviado. Me chega um pastor ali desviado. E aí eu viro e falei, não, graças a Deus, né? Tô livre desse cargo, né? Se tem um pastor e agora é ele que vai fazer o culto. Sabe qual foi a palavra do pastor para mim? Deus levantou você, eu sei que vai fazer. Eu posso te acompanhar, te instruir, te aconselhar, mas se Deus levantou você, você vai fazer. Glória a Deus. Então não se diminua, igreja. Faça, pregue a palavra de Deus, pregue o seu testemunho para as pessoas, leva as pessoas a conhecer Jesus. E a gente não pode perder tempo, né? Porque o Senhor tem pressa. Justamente. O inimigo está usando de estratégias, né? E a gente sabe que, infelizmente, não adianta a gente querer iludir e falar que as coisas vão melhorar. Porque, infelizmente, vão piorar. Igual no caso do Covid. Quando a pessoa era testificada como Covid, a pessoa era isolada. Ninguém da família tinha acesso. Então, se era uma pessoa que queria render a vida dela a Jesus, ninguém poderia ir lá. E muitas vezes a pessoa ia a óbito e a pessoa era ensacada e ia ser enterrada à distância pela família. Né? Só os coveiros que iam lá enterravam a pessoa. Então, o inimigo está usando de estratégia, principalmente nessa área de saúde, onde que, vamos dizer assim, que é um ambiente... eu costumo falar que a pessoa fica ali em cima do muro. Ou ela vai tombar para um lado ou ela vai tombar para o outro. Então, é um ambiente restrito também, né? É um momento crucial. É um ambiente pesado, né? Então, assim, a gente sabe que nós não podemos perder tempo. Glória a Deus. Né? Então, em vida, leve a palavra do Senhor, faça aquilo com esmero, né? Faça aquilo que o Senhor tem chamado na sua vida. Se você está no metrô, fale para alguém. Se você está sentado dentro do ônibus, fale para alguém. Fale para o seu vizinho, porque hoje em dia as pessoas são muito carentes, as pessoas são muito sofridas, muito machucadas. Então, nós não podemos perder tempo.
Porque o inimigo ele vai arrumar estratégia para que no momento final nós sejamos barrados para não ter acesso à alma daquela pessoa. É verdade. E não podemos esperar, às vezes, o pior acontecer, alguma coisa acontecer, para a gente tomar essa iniciativa, essa atitude. É muito melhor ouvindo a direção e acatando e praticando, do que igual eu vi esses dias um conhecido meu, que eu até mandei no grupo lá. Esse rapaz era extremamente voltado às coisas erradas, né? E aí eu, mexendo no telefone, eu vi ali no YouTube o canal dele, e ele pregando Praça 7, aonde lá que é a sopa, na Praça Rodoviária, vários lugares do centro, ele pregando na cadeira de roda, tomou 9 tiros, e aí teve um encontro com Jesus depois de tomar 9 tiros, e agora prega o evangelho com uma ousadia, e era um cara assim, aonde abundou o pecado mesmo. E hoje eu estou vendo superabundar a graça na vida dele. Sabe? Mas infelizmente teve que acontecer algo terrível na vida dele para ele tomar essa atitude. E às vezes nós esperamos, às vezes, o terrível também sobre a nossa vida para a gente tomar atitude que a gente pode tomar sem precisar dessas coisas acontecerem com a gente. Então você está tendo a instrução hoje, às vezes você não tem muito para falar, você ainda é tímido. Pede Deus, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. É na oração que você vai conseguir a ousadia. Às vezes você não consegue falar, compra um folhetinho ali, que tem um versículo, mas eu aconselho a ler o folhetinho, viu, gente? Porque tem uns folhetinhos aí que é bom pegar o folhetinho e ler. Pega o folhetinho e lê antes de comprar. E depois pega esse folhetim, aonde você estiver passando, abençoa alguém com aquele folhetim. Hoje teve no meu trabalho um senhor hoje, entregando um folhetinho, né, de Jeremias, a parte de Jeremias falando. Ele falou comigo que ele foi diagnosticado com uma doença, ele foi internado, ele ficou em estado grave, ficou em coma e foi testificado a óbito. Então, lá no velório, ele estava nu já, ele estava em necropsia, já estava preparando ele. E ele teve um fôlego de vida. Na hora ele levantou. E na hora que ele levantou, disse que o povo tudo só correndo. Estava contando pra gente isso lá no serviço, no plantão. E o pessoal sai correndo, e ele a partir de então, onde que ele vai com esses panfletinhos. Falando o amor do Senhor, que o Senhor faz milagre. Que essa passagem de Jeremias. Você vê que testificou, não espera a coisa ruim acontecer, né? E ele mostra, e ele fala da palavra do Senhor e dá o folhetinho para todo mundo que estava lá na fila, na espera. Gente, quando eu vi esse vídeo desse amigo meu lá, foi uma pancada que eu tomei na cara. Tipo assim, toma vergonha na sua cara e passa a fazer o que você tem que fazer. Passa a fazer o que você tem que fazer. Por que, igreja, que eu falo isso? Porque lá na sopa eu já fiz algumas vezes, né? Dei o meu testemunho, preguei alguma palavra ali. Quem participa sabe. Só que eu não dei continuidade. O Léo prova disso, já falei com o Léo várias vezes que ia fazer, mas não fazia, então não tomava atitude. Não... Sabe o que Deus falou comigo? Faz. Através da atitude desse rapaz. Eu até comentei com o pastor, vou comprar uma caixa, um microfone para a sopa. E independente da circunstância, eu vou estar levando, enquanto está distribuindo a sopa, está levando uma palavra, um louvor ali, algo vai alcançar aquele coração, não só alimento físico, mas também o alimento espiritual. Então, precisou de eu encontrar com esse vídeo para Deus me dar mais um sugigão, sabe? Então, hoje você está tendo uma direção aqui, não espera as coisas acontecerem para você tomar essa atitude não, começa a tomar, como eu disse, talvez você não tenha ousadia, pede a Deus. Talvez você não tenha tem dificuldade no falar, compra um panfletinho e Deus vai te capacitando, igreja. Eu não cheguei até aqui, o pastor não chegou até aqui, perfeito, já pregando, a pastora Narciso se tornou pastor, o pastor Norberto não se tornou pastor, Claudinei não se tornou um líder aí, evangelista. Não estralo de dedo não. Foi com busca, foi com entrega, foi começando errando mesmo. Não é assim que a gente começa, pastor? Um aluno erra mesmo, falha.
Mas ele persiste até ele acertar. Até ele ser aperfeiçoado. Amém, igreja? Amém. E para nós terminar, eu quero ir para a parte que eu acho que é fundamental também desse texto. É que quando ele fala assim, ó, no versículo 11 em diante, ele fala assim, ó, veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Amém. Por que eu falo que essa parte aqui é extremamente importante? Porque entra esse detalhe que nós falamos aqui, de a pessoa se declarar ser filho de Deus, dela achar que ela é filho de Deus somente porque ela crê que Deus é Deus. Todos nós somos criaturas feitas por Deus. Que o Senhor nos torna filhos através da nossa obediência, fé e prática daquilo que nos ensina na palavra. Esse poder que a palavra tem de nos convencer, de nos limpar, é que nos torna filhos dele. Quando nós recebemos a palavra, essa palavra entra, ela começa a mudar o nosso modo de enxergar, o nosso modo de agir, o nosso caráter, a nossa visão de vida, e ela começa a nos transformar em filhos de Deus. Não tem outra forma de ser filho de Deus a não ser sendo transformado pela palavra de Deus. Não tem outra forma. Não basta só falar eu sou filho, não basta só falar eu creio em Deus, não. Eu preciso ter mudança. Eu preciso ter santidade, eu preciso ter busca, eu preciso ter relacionamento com Deus, com a palavra, eu preciso ter prática da palavra. Sem isso, eu vou continuar sendo uma criatura. Por isso eu disse que é muito triste as pessoas que não reconheceram a Jesus, que não reconhecem a palavra como o próprio Jesus. Reconhece Jesus, é filho de Deus, eu sou filho de Deus também, Jesus é poderoso, Jesus é meu Senhor. Mas não tem nada de Bíblia. É aquele crente oco. Oco. Não tem raiz, não tem estrutura. Qualquer ventania joga ele no chão, derruba ele. Mas crente que tem Bíblia é igual a madeira. Você pode bater, você pode pisar, você pode fazer o que for, que está ali, ó, firme. Firme. Porque está edificado sobre a rocha. Pode vir a ventania que for, pode vir a tribulação que for, ele vai permanecer firme. Então que você possa ter essa compreensão de ter mais contato com a Bíblia. Ter mais contato com a Bíblia. E levar as pessoas também a ter contato com essa palavra. Essa é a instrução-chave dessa mensagem hoje. Não se deixe intimidar. Não se deixe intimidar por circunstância nenhuma. Deus te capacita, irmão. Basta você abrir a boca que Ele vai encher. Basta você dar o primeiro passo que Ele vai te levar a dar muitos outros passos. Mas faça. Vamos criar discípulos. Essa igreja vai fazer daqui a pouco 2 anos aí, ó. Nós precisamos criar discípulos. E não é o pastor, não é o evangelista, não é o missionário que vai fazer isso sozinho, não. Isso é incumbido a toda a igreja. Nós precisamos fazer discípulos. Se a gente não tiver essa mentalidade, nós vamos continuar com esse grupo ali abençoado, mas não vai passar disso. Nós precisamos tomar atitude. Nós precisamos olhar para o tamanho do nosso Deus e fazer as pessoas também conhecer o tamanho desse Deus, o amor desse Deus. Amém, igreja? Amém. Essa é a palavra que eu deixo em nome de Jesus. Amém?